Olá! Vim aqui te dar 8 dicas diferentes, 8 formas diferentes de você criar uma cena. Sabe aquela situação em que você, seja na audição, seja numa atividade do teatro, você precisa criar uma cena e você não tem nenhum comando? Ou é um comando super abrangente que você pode fazer qualquer coisa? Pois é, vim te ajudar mostrando 8 caminhos diferentes que você pode seguir para começar a criar essa cena, né? Fiquei com vontade de te trazer essas informações porque com as minhas mentorandas eu já estou na fase final, essa fase da criação artística, e elas já receberam dicas como essas, mas eu senti que eu também precisava trazer isso para um conhecimento público, em comum, para todo mundo. Seguinte, se você não me conhece, eu sou Matheus Noronha, sou mentor artístico, diretor teatral e idealizador do Teatro Identidade. E creio que seja isso. Bora! E a primeira dica que eu já trago é: se utilize de um desejo. Nós somos movidos por desejos, por vontades, por quereres. E a personagem da mesma forma. Então, o desejo é o que impulsiona a ação cênica, é o que dá urgência, é o que faz a gente querer buscar algo, é o que impulsiona a história para que ela aconteça. Então, começar por um desejo já é muito bom para você, porque independentemente do que você for criar, sempre é bom ter um desejo. E se você já começa pelo desejo, quer dizer que você já deu um check ali na sua lista de coisas que você precisava para sua cena, né? E esse desejo pode vir de algo pessoal, pode vir de uma ideia que você tenha, de uma personagem que você se inspira, mas o que eu trago é: não só crie uma cena baseada em um desejo, por exemplo, comprar um carro, quero muito comprar um carro, mas principalmente na dor que tem por trás. Qual é a situação em que esse desejo fica mais forte, mais evidente? Então, por exemplo, essa situação em que você quer comprar o carro. Tranquilo, muitas pessoas querem ter um carro. Mas por que que ela quer ter um carro? É porque essa pessoa tem uma rotina que é exaustiva, ela trabalha de segunda a sábado o dia inteiro e para voltar do trabalho ela pega sua condução, seu ônibus e leva 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar. E nessa cidade em que ela vive, se fosse de carro, ela seria muito mais rápido. Então, o carro é igual qualidade de vida para essa pessoa nessa situação. Se ela está muito cansada e isso pode ser ajudado com a compra de um carro, você pode deixar ela na situação mais cansativa possível, em que ela sinta que a necessidade do carro é uma coisa muito urgente. E aí o que ela vai fazer para conseguir esse carro, vai vir com mais naturalidade, essa vontade de conseguir esse carro. Porque é uma situação que ela precisa disso urgentemente, emergencialmente, é algo que vai proporcionar ação cênica, porque ela quer muito ter isso. Então entende que comece por, sim, buscando um desejo, pode ser seu, pode ser da personagem, mas foque também em criar uma situação logo em seguida que esse desejo esteja latente, que seja uma das coisas mais importantes para ela naquele período da vida dela, ok? A segunda dica que eu te trago é que você pode também iniciar sua cena a partir de uma mensagem. Quase todas as cenas vão ter um desejo da personagem e também vão ter uma mensagem por trás. Essa mensagem é como se fosse a lição da história, que ela pode estar relacionada à sua espiritualidade, pode estar relacionada a um propósito de vida seu, pode estar relacionada a uma ideia, uma filosofia de vida que você goste muito, ou basicamente às vezes só um valor, como por exemplo gentileza. Então você pode criar uma cena a partir dessa mensagem, a partir desse valor escolhido, certo? É muito bom quando você tem um ponto de vista dentro da cena que é criada que comece ou a partir do desejo ou a partir de uma mensagem. Porque são duas coisas muito fortes, né? E elas podem te puxar a dramaturgia, a narrativa já naturalmente. Então, por exemplo, gentileza. Tá, gentileza. O que é que eu considero uma ação que seria gentil? Ok, pode ser ajudar uma senhora a atravessar a rua. Ok. Eu quero transformar isso para que lado essa cena? O que é que tem mais a ver comigo, né? É uma cena de ação, então a senhorinha ia quase sendo atropelada, e aí eu vou lá e mostro, né, que ela está mais segura com a minha atitude gentil. Ou na verdade é um drama e aquela senhorinha tá se sentindo completamente sozinha e desolada, e aquela pequena ação gentil já fez muita diferença no dia dela. A gente começa assim, a gente começa no mais óbvio e mais estereotipado em relação à mensagem,
e depois a gente vai complexificando, depois vai adicionando camadas, né? Fica mais fácil você começar pelo mais simples e pela mensagem, tendo ela sempre em mente na sua cena, ok? Por mais que eu seja muito cerebral às vezes e fale sobre desejo, mensagem, o que vem por trás, tem uma forma de começar a criação cênica que eu também gosto muito, que é a improvisação livre. Você pode simplesmente colocar uma música e começar a dançar e se mover da forma como você quiser. Você pode começar a criar de uma forma que você está se expressando livremente e depois você vai construindo sentido em cima disso. Existem várias formas de você começar a improvisação livre. Você pode se voltar para o espelho, ficar de frente para o espelho e começar a falar livremente. Só falar. A única regra é que você pode estipular um tempo de 3 minutos e não pode parar de falar. Fala o que vier. Isso também serve para escrita. Você pode colocar ali 3 a 5 minutos e agora eu vou escrever tudo que vem à minha mente e ver o que é que sai, sem julgamentos. E nem sempre precisa fazer sentido na hora, né? Eu posso estar escrevendo e eu repito a mesma palavra várias e várias vezes. E depois que eu escrevi, depois que eu falei, depois que eu me movimentei, é que eu vejo, caramba, por que será que isso se repetiu tantas vezes? Ou, caramba, enquanto eu estava fazendo, eu senti que vinha esse tipo de sentimento, e era isso que eu sentia que eu estava evocando, e pareceu muito especial para mim, então eu acho que eu consigo trabalhar a partir disso. Então entende que o caminho inverso, que é o caminho também mais intuitivo, mais do improviso mesmo, daquilo que vem naturalmente do seu corpo, da sua mente, das suas palavras, sem muito julgamento, sem muito raciocínio por trás, na verdade só se expressando, também pode ter muito valor para a criação cênica. Principalmente uma criação que você não sabe de onde é que vem e não consegue pensar em nenhuma ideia, porque racionalmente você tá ali, tá empacado, sabe? Não vem nada, tá aquele bloqueio criativo. Então, simplesmente, só faça. Não se julgue, não pense muito, só faça. Que também pode dar muito certo. Muitas cenas muito boas surgem de improvisos também. Ok, ok. A quarta dica é: você pode se utilizar de uma frase impactante. Então, essa frase pode ser uma afirmação, pode ser uma pergunta. Então, você escolhe uma frase qualquer que seja forte, seja impactante. Por exemplo, eu tenho pouco tempo, ou não era para você estar aqui. Ou até perguntas também no sentido de: o que é o amor? Ou será que eu deveria ter feito isso? Essas perguntas, elas podem gerar um burburinho na sua cabeça, na sua criatividade. Quando eu te falo essas frases, você já pode até parar para pensar em imagens, parar para pensar em situações que elas te remetam, né? E a partir disso, dessas frases, que são frases impactantes, que são frases fortes, você começa a criar algo livremente também. Você pode escolher essas frases aleatoriamente. Você também pode escolher essas frases colocando no Google, pode perguntar para pessoas. E uma vez que você tem a frase, se for uma pergunta, por exemplo, você pode tentar respondê-la. Se for uma afirmação, você pode pensar no contrário, você pode pensar em qual era a pergunta antes dela e qual é a resposta. Ou qual é o que é que vem em seguida, depois dela, nessa situação que a gente está criando. Então entende que em todas as dicas tem essa questão de que comece pelo mais simples. Seja a resposta em seguida, seja a frase anterior, seja a primeira memória que te vem, a primeira imagem, a primeira lembrança, certo? E depois vá complexificando. Porque se você se pressionar demais a ter que criar algo, isso na verdade só vai te bloquear, ok? Então vai aos pouquinhos que vai dar certo. A próxima dica que eu trago é você se utilizar de algum objeto. Pode ser um copo, uma garrafa, pode ser uma caixa de remédio, pode ser uma chave, um caderno. Pegue um objeto e, de forma muito parecida com o improviso livre, comece a brincar com esse objeto. Coloque ele assim em evidência e comece a mexer nele. Veja, perceba se esse objeto em você evoca memórias ou se você consegue achar novos usos para esse objeto. Isso é um clássico do teatro, você pegar uma coisa, um objeto qualquer, uma cadeira, e aí depois você recebe o comando de utilize essa cadeira de qualquer forma, menos com uma cadeira.
são formas de você começar a tentar criar com aquele objeto e dar novos significados. Mas você também pode se utilizar do próprio significado dele, né? Por mais que seja muito parecido com o improviso livre, que você está livre para fazer qualquer coisa com aquele, a partir daquele objeto, mas os objetos já têm cargas muito fortes de significado, de sentido social. Então, você pode se utilizar das suas memórias em relação a esse objeto. Você já perdeu uma garrafa em algum lugar? Essa chave, o que que ela abre? Você lembra de alguma coisa que você abria uma porta que era muito bonita e você tinha a oportunidade de abrir essa porta quando você era menor? Ou remédio, algum momento da sua vida foi muito difícil porque você tomava tais remédios, porque você entregava, dava tais remédios para tal pessoa, sabe? Ver o que é que essas memórias evocam. E não necessariamente você precisa criar uma cena a partir da sua memória, mas a sua memória pode inspirar a criação de uma cena, entende? Esse passo aqui, particularmente, eu gosto muito, porque eu acho muito interessante, que é você pegar uma imagem ou uma pintura ou um desenho e tentar atribuir sentido para aquilo e trazer uma cena a partir dele. E quando eu falo assim, uma imagem, um desenho, uma pintura, eu particularmente gosto muito de pinturas. Quando você pega assim uma pintura como, sei lá, desde o nascimento da Vênus até o Grito, e você parar para pensar ou sobre o que aquele pintor, aquela pintora estava tentando transmitir, expressar a partir daquilo, em que momento da vida deles eles estavam pintando aquilo e o porquê, ou a própria pintura. Você pode parar para ver aquela pintura, também funciona com a foto, também funciona com desenho, funciona com muitas coisas, muitas artes visuais, e você pega aquela. Também serve com escultura, tá? Enfim, você pega aquela pintura e aí você se pergunta o que que as pessoas estão conversando, o que que elas estão falando umas com as outras, onde é que é esse lugar, qual é o conflito, a situação, o que é que está acontecendo ali dentro, sabe? E a partir dessa história que você cria, depois você se coloca no lugar ou da pintora, do pintor, né, que você foi atrás de pensar em qual a situação de vida que ela está passando, ou em alguma personagem que está naquele quadro, está naquele desenho. E aí você se perguntando o que que aquela pessoa está falando, qual era o conflito que estava acontecendo, já que aquilo era, você já tem uma cena praticamente feita, mas também com um grande apelo estético, um grande apelo visual ali já feito, já criado, porque a pintura já estava lá. Isso pode te ajudar também a ter uma visualização do clima daquela cena a partir das cores utilizadas, das roupas, do traço e por aí vai. Essa é uma que eu acho muito interessante. Você também pode se utilizar de um sentimento para começar a sua cena. E por mais que os sentimentos geralmente sejam as consequências, né? Então algo acontece e eu me sinto dessa forma, mas você também pode fazer o caminho inverso. Pensar, vai no divertidamente ali, o que é que me deixaria com raiva? O que é que deixaria tal pessoa alegre? O que é que deixaria outra pessoa triste? Mas você pode ir um pouco além também. Sabe como no português a gente tem a palavra saudade, mas que em outras línguas não, eles não têm nada similar para categorizar saudade, né? Outras línguas também têm outras palavras para denominar outros sentimentos que a gente não tem. Então você pode buscar por vídeos no YouTube, você pode buscar também, enfim, em sites de busca, sentimentos complexos ou sentimentos que existem em outras línguas e não tem no português. E aí eu te dou essa dica porque existem alguns nomes muito intrigantes para denominar situações muito específicas. E essas situações podem ser uma dádiva para você começar a sua cena, tá? É uma forma bem interessante de conhecer outras formas de denominar sentimentos e ainda assim ter inspiração para começar uma cena que pode ser bem, bem única. Por fim, essa dica é a base do teatro em muitas vertentes, que é o conflito. Você pode começar pelo conflito em si. Então você pode pensar numa situação ou pesquisar também uma decisão impossível, duas pessoas discordando, eh, não sei, tem tantas situações de vida ou morte. Você pode ir para algo super trágico, ou pode também só pensar hoje no meu café, eu deveria colocar adoçante ou açúcar? E esse pode ser o conflito da sua cena e pode ser algo super cômico, como pode também ser algo extremamente dramático, porque o adoçante te lembra o teu ex, a tua ex, e aí é uma coisa que você
até preferia, né, colocar, gostava mais, mas você quer se distanciar das memórias do seu ex, da sua ex. Entende? Tudo pode ser criado a partir das menores coisas, mas o conflito, como é a base do teatro em várias vertentes, ele sempre é também um motivador muito grande para cenas, ele sempre também é algo de muita intriga, de não só intriga do conflito, mas se torna algo intrigante de assistir. É quase sempre necessário ter algum tipo de conflito. E se relaciona muito com o desejo. E aqui a gente fecha um ciclo também, porque o primeiro, eu falei do desejo, né? Então, é isto. Existem várias formas, mas o conflito também é outra que é muito certeira de você começar uma cena. E é isso, chegamos ao fim das dicas. E a dica final é que você pode e deve misturar todas essas dicas. Não precisa necessariamente todas, mas pelo menos 2, 3. Você pode começar de lugares diferentes, mas pode também misturar coisas diferentes, né? Como eu falei, o desejo está muito relacionado com o conflito interno, externo, e o desejo de superar esse conflito, que pode também estar relacionado com a mensagem, ou até a mensagem pode ser o início da sua improvisação, por aí vai. Eu só espero que tenha conseguido te ajudar a entender que você pode começar essa cena, mesmo sem comandos externos, você pode começar a usar os seus comandos e testar para ver o que é que funciona contigo. Se você já sabe o que é que funciona, ou testou e viu o que é que funciona, coloca aqui nos comentários. Me diz o que é que funciona mais para você, ou qual é o seu processo, ou se você tem mais alguma outra dica que eu não listei nessas 8, ficaria bem feliz com o seu comentário. Creio que seja isso. Não deixa de dar uma curtida, por favor, ajuda bastante. E até a próxima.